eu sou a Andréia Evaristo para mais um vídeo da série Como Escrever um Livro. No vídeo anterior a gente falou sobre criação de personagem, de uma forma até bastante sucinta. Eu vou voltar a esse tema dos personagens, mas hoje eu quero falar sobre narrador. Você provavelmente aprendeu na escola que existem dois tipos básicos de narrador: narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa equivale às primeiras pessoas do discurso, que são eu, se for no singular, ou nós, se for no plural. Ele é um narrador personagem, ele participa da ação. Pode ser o protagonista ou pode ser um outro personagem mais secundário. Pode ser o antagonista, pode ser um personagem dinâmico, aquele que empurra o seu herói pra jornada, pode ser um personagem que separa o seu herói do seu objetivo. Enfim, ele é um narrador que é personagem, é um narrador que participa da história. O narrador em terceira pessoa, não. O narrador em terceira pessoa, ele conta a história do outro. Ele pode ser um personagem também, mas ele não conta o que acontece com ele. Ele conta o que acontece com o outro. Então a terceira pessoa do discurso é aquela de quem se fala, equivale a ele, ou eles, ou ela, ou elas. Existe também, mas é menos comum, narrador em segunda pessoa. Segunda pessoa é com quem eu falo, ou seja, é tu, é você. Romances epistolares, ou seja, romances que são produzidos com cartas, são um exemplo de narrador em segunda pessoa, porque quem narra a história narra como se estivesse conversando com o destinatário da carta. Existe também uma série de livros-jogos, onde você escolhe o final e você escolhe o rumo da história, e esses livros também são produzidos em segunda pessoa, e ele sempre narra como se você estivesse dentro da história. Você entrou numa floresta e aí você se depara com uma moita soltando faísca e fazendo barulho. O que você encontra lá? E aí você escolhe, é um duende ou é um dragão, né? Então é em segunda pessoa e é como se você estivesse dentro da história. Mas o narrador vai muito além disso. É uma definição muito primária a gente tentar pensar em narrador em primeira e terceira pessoa ou eventualmente em segunda pessoa. A gente pode pensar outras facetas do narrador. O meu narrador, ele é onisciente ou ele tem uma visão limitada? Se ele for onisciente, ele sabe tudo, ele é tipo Deus. Ele sabe o que as pessoas fazem, ele sabe o que as pessoas pensam, quais são as motivações, quando as pessoas estão mentindo, quando elas estão falando a verdade, quando é um blefe, quando é uma armadilha, ele sabe tudo, ele conhece todas as facetas da história dentro do tempo e do espaço. Então ele conhece tudo, como Deus. E ele pode ser onisciente de todos os personagens, ou ele pode ser um onisciente seletivo. Como assim? Se ele sabe de todos os personagens, a cada momento ele foca um personagem diferente. E ele conta, inclusive, o que o personagem sente, o que o personagem pensa. Ou ele pode ser seletivo e ele acompanha apenas um personagem. E ele pode também ser múltiplo e colocar o pensamento de todos eles. Eu particularmente penso que essa talvez não seja a forma mais bacana de fazer, porque acaba estragando qualquer tipo de suspense que você possa ter, qualquer tipo de surpresa que você queira guardar para depois. Depois nós temos o narrador observador. Como o nome já diz, ele observa a história e conta. Esse narrador observador, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser neutro, como um jornalista que conta uma notícia. Ele se limita ao fato, ao que pode ser visto, ao que foi ouvido, ao que é palpável, sem emitir nenhuma opinião. Ou ele pode ser intruso. Ele conta o que acontece e dá opinião. Ele imprime um juízo de valor. No realismo, Machado de Assis, por exemplo, fazia muito isso. O narrador, ele se metia na história. Ele dizia se a personagem era bonita, se ela era ética, enfim, se ela tinha problema, se ela estava escondendo o jogo. O narrador se metia na história. Essa é basicamente a diferença entre o narrador neutro e o intruso. O intruso, ele dá opinião. É como aquela tia fofoqueira, aquela vizinha fofoqueira que fica na janela olhando. Ela não se limita a contar o que ela vê. Ela tem que dizer, ela tem que atribuir um julgamento. A Mariazinha passou de shortinho na rua, porque é piriguete mesmo, deve estar correndo atrás dos meninos. Mais ou menos isso que faria um narrador intruso. O narrador personagem pode ser o protagonista contando sua própria história, ou pode ser um personagem secundário contando a história do protagonista, de um amigo ou de um inimigo. Se a gente pensar na série Divergente, por exemplo, a atriz é quem conta a história, ela conta sua própria história, então é uma narradora protagonista. Nas últimas páginas da série Crossfire, do livro Todo Seu, da Sylvia Day, tem o comecinho do próximo romance, que é narrado pelo segurança do protagonista, ou seja, um narrador personagem, mas não é o protagonista. Isso você pode escolher quem é que vai contar a sua história. E por fim, nós temos narrador confiável ou não confiável.
De um modo geral, o leitor ele confia no narrador sempre. Isso é uma estratégia interessante. Mas existem algumas histórias, principalmente naquelas em que o narrador é intruso, em que ele emite juízos de valor, que é interessante deixar algumas armadilhas para que sejam contrariadas no fim da história. Como se o narrador estivesse contando com uma visão dos fatos e quando ele descobre um novo elemento na história, quando ele descobre uma surpresa, quando ele mata uma charada, ele muda a sua visão. Isso funciona muito bem para histórias de suspense, para histórias onde há um crime a ser desvendado. Histórias policiais, de um modo geral, elas trabalham com um narrador não confiável. Você põe o narrador contando a história, o leitor é levado a acreditar que é um determinado personagem que é culpado e no fim se revela como outro personagem. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo da titia e até a próxima.